Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, já chegamos hoje ao capítulo 10 dessa leitura de 1 Samuel, através da qual nós temos aprendido tanto. Samuel foi esse último juiz e nós vamos ver a partir de hoje quando ele unge Saul como o primeiro rei de Israel. Então, isso aconteceu cerca de 3.000 anos atrás, quando houve essa transição da liderança de Israel depois da saída do Egito, liderado por Moisés. Ele passou por um momento em que Deus levantou juízes para liderar o povo de Israel. E a partir de agora, Israel começará a ter então seus reis. E um pouco mais detalhada a história de Saul e também do rei Davi, que nos ensina tanto sobre o caráter de Deus e como nós, pessoalmente, podemos também nos relacionar com ele. Amém. Hoje, especificamente, vamos ler quando Saul é ungido e apresentado ao povo de Israel como rei, e tudo isso pelo profeta Samuel, esse homem de Deus que desde criancinha aprendeu a ouvir e discernir a voz de Deus. Então medite conosco, ao final dessa leitura nós vamos orar pela sua vida e pela sua família também. Sim, Pai, muito obrigado pelo teu amor, cuidado sobre nós e a nossa família. Nós queremos apresentar, Pai, a Ti esse dia, pedindo a Tua bênção, Pai, proteção sobre nós. E fala conosco nesse momento devocional, quando nós nos unimos aqui, Pai, com tantas pessoas para podermos aprender mais de Ti. Então nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Fala que os Teus servos, nós estamos ouvindo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então diz assim, 1 Samuel capítulo 10, Samuel apanhou um jarro de óleo, já começa com um detalhe interessante, era comum profetas, sacerdotes e reis serem ungidos com óleo, geralmente se usava um chofar, um chifre de carneiro para ungir, mas Samuel pegou um vaso, provavelmente feito de barro, para ungir Saul. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora o seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo do santuário de Deus em Betel, e o encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. O profeta Samuel segue profetizando alguns sinais que aconteceriam naquele mesmo dia para Saul. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu, e ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte tocando liras. Estarão eles profetizando, e o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você também profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, façam o que achar melhor, pois Deus, está com você. Sim, e aí ele continua: vá à minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga a você o que fazer. Então aqui Samuel está dando algumas orientações a Saul e ele falou: você vai e você chegue lá e me espere por 7 dias. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando, com os outros profetas perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? E um homem daquele lugar respondeu: quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado. Saul também está entre os profetas, ou seja, quando eles viam alguém tomando uma atitude estranha, eles começaram a perguntar: Saul também está entre os profetas? E depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte.
Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: Aonde vocês foram? Ele respondeu: Procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel disse a vocês? Perguntou o tio. Saul respondeu: Ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o rei. As pessoas conheciam, como nós já lemos, a respeito de Samuel. Ele era um profeta conhecido, um homem conhecido por ser, até mesmo ontem falou, um vidente. Então aqui eles estavam curiosos para saber o que Samuel disse a Saul que fez ele parar e ficar mais dias lá esperando. Sim, é interessante naquela época, nesse contexto que as tribos de Israel, 12 tribos estavam cada uma na sua região. É lógico que Israel era um povo, mas dividido em 12 tribos, não havia meios de comunicação como temos hoje, como a internet, meios rápidos de comunicação, mas de Dan a Berseba, desde lá do norte até o sul, Samuel havia sido confirmado, estabelecido, reconhecido como um profeta fiel do Senhor. Inclusive, esse tio de Saul sabia sobre ele. Diz que então Samuel convocou todo o povo do Senhor, o povo de Israel, ao Senhor em Mispá, e disse a eles: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: Não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresentem-se perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, e a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente ao Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: Sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram: Viva o rei! E Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa, em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: Como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado. Sim, nós vemos nesse capítulo 10 de 1 Samuel como Samuel ungiu Saul como rei, inclusive utilizando um vaso com óleo, e depois também ele apresenta Saul ao rei, ao povo como novo rei de Israel, que é reconhecido, honrado por alguns e desprezado por outros. E a partir de amanhã nós vamos estar lendo um pouco sobre a história de Saul. Então nós temos tanto a aprender, tanto com acertos como com erros, como Saul em algumas batalhas liderou Israel em vitória, mas como de muitas maneiras também o seu coração estava tão distante do Senhor. Deus deu e dá ao povo o líder que ele merece. Por isso a Bíblia nos orienta a orarmos pelos nossos governantes, sabendo que toda autoridade é instituída por Deus. A Bíblia não nos instrui a criticarmos, mas sim orarmos, pedindo a misericórdia, pedindo a salvação daquela pessoa, Amém. daquele líder, daquele governante, sabendo que o Senhor, na sua soberania, em último caso, quem cuida das nossas vidas, quem governa as nossas famílias e as nossas nações é de fato o Senhor. Então nós gostaríamos de orar pela sua vida e pela sua família. Vamos orar pelo Brasil também, a nossa Amém. nação, pelos nossos governantes e pelo povo de Israel, pelos palestinos envolvidos nessa guerra, que o Senhor possa, através dessa oportunidade de guerra que tem afligido a tantos, limpar todo o poder do inimigo, todo o poder terrorista, tudo aquilo que tem agido contra os propósitos do Senhor nessa terra. Vamos orar juntos? Amém, Senhor Jesus. Pai, nós te damos graças
pela sua bondade, pela sua soberania, e reconhecemos que nós não precisamos nem queremos ter outro rei, outro líder sobre nós, a não ser o Senhor Amém, mesmo. Pai, Tu E és aqueles nosso que o Rei. Senhor estabelecer como autoridade sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua bênção sobre as nossas famílias, pela bênção da saúde, pelo ar que nós respiramos, Sim, pelas meu tuas Pai. misericórdias renovadas sobre nós nesse dia. Amém, E eu e meu a Rafa Pai. também oramos para que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades. Apresentamos cada pessoa que está agora recebendo essa ministração e em concordância Sim, orando Senhor, em conosco. nome de Eu e a Jesus. Rafa oramos pela tua paz no coração dessa pessoa, Amém. Recebe cada silenciando pessoa, toda cada distração, tudo aquilo que não Amém, provém do Senhor, em Senhor. nome de Tira Jesus. todo o medo, Pai, Sim, tira meu Pai. toda a angústia, todo Amém. pensamento que não vem do Senhor. Pai, nós oramos entregando ao Senhor agora nossos motivos de oração, Recebe, os nomes Pai. que são apresentados ao Senhor, todas as Amém. nossas causas, e oramos com ações de graças, reconhecendo que o Senhor tem cuidado de Sim, nós. Senhor, Que a em tua nome de paz, Jesus. que excede todo entendimento humano, guarde o coração e a mente dessa pessoa que ora conosco agora, em Cristo Jesus. Oramos pela nossa nação, o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Amém, Que a tua Senhor, mão esteja recebe, sobre o nosso Senhor. país. Que o Amém, Senhor continue Pai. movendo, Pai, trazendo desenvolvimento, trazendo avanço, progresso Sim, Senhor, para em a nossa nome de nação, Jesus. independente, Pai, dos líderes que estão instituídos. Eu creio que o Senhor tem planos para o Brasil e nós oramos Amém, Pai, para em que o Senhor nome de manifeste o Jesus. teu propósito, Manifeste, continue Pai. movendo, Levante, Pai, a sua despertando a tua igreja, teu igreja. povo, O Senhor Senhor. tem feito no Brasil um movimento, Pai, um mover na sua igreja que é algo raro de vermos ao redor das nações do mundo. Sim, meu E eu Pai, peço que o muito Senhor continue movendo, Pai, através da sua igreja, a partir da sua igreja, Sim, Senhor. para um novo Brasil. Abençoe as autoridades constituídas. Amém, Nós pedimos Senhor. que o Senhor traga salvação sobre o nosso povo. E oramos também pelo seu povo Israel, que haja paz em Amém, Israel, Senhor, em que nome essa de guerra, Jesus. Pai, possa cessar, Pai, com a vitória do teu povo sobre todo o poder do inimigo. Oramos Amém, pelos Senhor, em nome de soldados Jesus. envolvidos nessa guerra, aqueles que meu estão Pai. em tendas fora, Pai, enfrentando os cobras, escorpiões nos desertos, Amém, privação. Senhor Jesus. Pedimos que o Guarde, Senhor venha de Senhor encontro a Jesus. cada um, tantos jovens e também pessoas mais velhas da reserva que foram chamados. Pedimos que o Senhor livre o seu povo Israel, Pai, de todo o poder e ódio do inimigo. Amém, E que Senhor, o teu em nome de poder, Jesus. que a tua vontade se manifeste na terra como é feita no céu. Em Como nome de tantas Jesus. vezes o teu povo clamou ao Senhor contra ataques do inimigo, e o Senhor respondeu pela sua misericórdia e deu vitória. Eu sei que essa será mais uma ocasião que o coração de Israel e da sua igreja como um todo se volte para o Senhor nesses Amém, dias Pai. que Jesus chamou de princípio das dores. Fala conosco, Pai. Fala, Senhor, Completa a que tua obra em precisamos. nossas famílias, em nossas vidas. Senhor Jesus. Nós oramos com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe Graças muito a o seu Deus. dia. Bom Amém. dia para todos vocês que estão aí online com a gente, agora fazendo esse devocional. Que o Senhor possa abençoar muito o seu dia, que você Amém. possa ser um Assim dia de seja. paz e de bênção de Deus. Deus abençoe muito, nós amamos vocês. Obrigado por compartilhar esse conteúdo para que outros, talvez uma pessoa que venha à sua mente agora, alguém que você sabe que está precisando dessa ministração, desse momento de oração, possam também ser abençoados conosco. Sim. Nós amamos vocês. Nos vemos amanhã.